Olá galera, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Agora mais um vídeo do canal Zato. Espero que curtam. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Até mais! Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 27 de agosto de 2022. Finalizando mais um mês, último sábado de agosto, e como é costume desde janeiro deste ano, aqui estou para colocar em forma de áudio mais algumas orientações para aqueles que realmente estão empenhados em fazer o seu melhor, em fazer a sua evolução, o seu progresso, mas acima de tudo fazer a sua finalização neste ciclo, pois os tempos findam, O próprio Cristo, quando esteve aqui entre nós há 2000 anos, ele deixou muito claro que um final de tempo chegaria e uma nova terra surgiria, e que o mundo de provas e expiações, de dor e sofrimento chegaria ao fim. Nós esperamos ainda todo esse tempo. Em média, 2000 anos, todos nós tivemos em torno de 20 reencarnações. Essa média de 20 encarnações foram as últimas, entre as centenas, e alguns até mais de 1000 encarnações que tem aqui nesse planeta, como esse fractal de alma que cada um de nós somos, Esse tempo está chegando e ele está trazendo a grande transformação, a grande mudança. Não somente uma transição planetária que é natural, Todas as estrelas, planetas, galáxias, universos, enfim, todos estão em constante evolução e sempre em movimento, avançando, mudando, se transformando. Como disse muito bem Lavoisier, nesta vida nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. E é o que nós estamos vendo, a transformação. Aquilo que era não vai ser mais, e aquilo que vai vir nós não vivemos ainda. Vamos ver agora, daqui em diante. Hoje nós vamos falar um assunto que eu daria como título: Você sempre tem razão. Aí alguém diz: não, mas o outro está errado. O outro não pode estar certo. É totalmente diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. Aí eu digo: e daí? Você é o diferente para aquele outro? Você também é diferente porque pensa diferente dele, vê diferente dele e sente diferente dele. Na verdade, não há certo e errado, como já foi dito tantas vezes. O que há é aprendizado. Nós estamos num caminhar, cada um seguindo essa escada que leva à ascensão das almas, e cada um está no seu degrau. Obviamente, aquilo que cada um já passou, outro pode já ter passado muito antes e alguns também não passaram ainda. Então, nós sempre analisamos, do ponto de vista do momento atual. Você julga de acordo com a sua consciência, aquilo que você sabe. Aquilo que é certo para você pode não ser para o outro e vice-versa. Aquilo que você sabe de uma forma diferente do outro serve para você, porque você desenvolveu o aprendizado que chegou até ali, que te levou até ali. O outro pegou um outro caminho, ou ainda não chegou ali, ou já está adiantado e daí já tem um alargamento de consciência. Enxerga de uma forma diferente. Enfim,
tudo isso nós poderíamos dizer que são as crenças, porque a gente acredita naquilo que conhece, naquilo que sabe. É muito difícil alguém acreditar em algo que não sabe. Fica sempre aquela dúvida, né? Então não é uma crença, é uma dúvida. Não é uma afirmação, não é uma certeza. Então, visto isso, cada um tem a sua razão. E você sempre tem a tua razão. Por que está havendo tanta discussão por qualquer assunto ultimamente? Se alguém disser que a laranja, por se chamar laranja, porque provavelmente tem uma cor alaranjada, se alguém disser que a laranja é amarela e não laranja, né? Tem aquele que vai brigar porque não, a laranja é laranja. As coisas são tão complicadas que se discute inutilmente. É uma perda de tempo, né? Como agora, por exemplo, tem a discussão se a Terra é redonda, se a Terra é plana. Olha, eu nem vou falar, porque eu acho que é mais uma razão para criar discussões, né? Mas as pedras dos rios têm a tendência de tomar a forma arredondada porque elas se movimentam. Ela anda, ela gira, ela rola. Tudo que está no universo que se movimenta, obrigatoriamente ele vai fazer uma rotação. E a rotação vai fazer girar, e se girar, vai ficar redondo um dia, né? Tem que ficar. A roda não é quadrada, nem é chata, nem plana, a roda é redonda. Senão ela não faria o seu círculo, né? Não teria rotação ao redor do seu próprio eixo. Mas isso não vem ao caso, porque o assunto hoje é outro. Você tem razão sempre. Não importa o que você defenda, porque você está consciente que aquilo que você defende é correto para você. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que você possa se sintonizar, porque às vezes as pessoas estão num erro e ela não percebe, aí atrasa um pouco o caminhar, porque todo mundo um dia chega no final, nem que leve alguns bilhões de anos, mas chega no final. Mas dá para encurtar esse caminho. Quanto mais rápido nós andarmos, quanto mais rápido você chegar ao final, acaba mais rapidamente o período de dor e sofrimento, porque o nosso fractal de alma encarnado na Terra vai ter que completar o aprendizado para fazer a sua ascensão. Se não completar aqui, agora que a Terra está fazendo a sua transição, provavelmente ele terá como casa planetária um outro planeta inferior, onde ainda se ministra os cursos e o aprendizado de provas e expiações. Obviamente não vai encontrar um planeta no patamar evolutivo da Terra, vai ser sempre um pouco mais atrasado, porque essa também é uma finalidade das almas, né? Quando elas vão para outros planetas, elas não vão só terminar o que falta aprender, elas vão lá para ajudar no desenvolvimento, no progresso daquele orbe, daquele planeta, daquela casa planetária e também daquela humanidade, população, sei lá, o nome que queira dar para que aquelas almas e espíritos que vivem naquele lugar também tenham um pouco de apressamento no aprendizado, assim como aconteceu com a Terra quando vieram os espíritos, as almas de outros mundos, principalmente os capelinos, né, que vieram aqui e ajudaram a desenvolver. Vieram outros espíritos elevados encarnando aqui de vez em quando para que trouxessem o progresso para esta humanidade ainda certamente bastante atrasada. Então, para entender melhor, vamos fazer alguns tópicos aqui bem rapidinho. Tipo assim, você acredita que há muita dificuldade em qualquer sentido, em qualquer situação tua.
Você acredita que tem dificuldade e você sente essa dificuldade e você vive essa dificuldade. O outro que está próximo de você está no mesmo mundo, às vezes na mesma profissão, às vezes numa situação muito parecida, e ele está bem. Por que está bem? Porque ele não acredita na dificuldade. Ele vê a dificuldade de outra forma, ele vê como oportunidade. E aí ele aproveita tudo. Isso é em todos os sentidos, em todas as coisas, né? Desde um trabalho manual, um trabalho industrial, um esporte, um lazer, uma viagem, até capinar um lote, como se diz, né? Aquele que tem um lote lá cheio de matinho lá, vê a dificuldade, né? Aquilo lá tá incomodando, tá lá e não faz nada, só tá pensando na dificuldade e vê aquilo como um fim de mundo. O outro vai lá e diz, pô, que beleza esse lote, cheio de matinho aqui, vou virar essa terra e aqui tá uma terra boa para cultivar umas hortaliças, umas frutas, umas verduras. Então ele vê a oportunidade. Onde o outro vê dificuldade, aquele que enxerga de uma forma diferente vê uma oportunidade. Então, você tem razão. Se você pensou na dificuldade, você tem razão, porque para você aquilo está difícil. O outro viu uma oportunidade, então ele viu uma facilidade, ele viu uma prosperidade ali. Então, quando você vê as polaridades, começamos a entender também o aprendizado que cada alma está fazendo aqui nesse planeta, um mundo de polaridades, de dualidade. Experienciar todas as partes, todas as coisas, em todos os sentidos. Então, aquele que tem razão, porque todos têm razão, mesmo aquele que viu a dificuldade, como aquele que viu a oportunidade. Aí muitas pessoas dizem, tá havendo uma crise, vai ter crise, e só vive na crise. Essas pessoas têm razão, porque elas criam uma crise para elas precisam vivenciar essa crise, elas ainda não aprenderam, então elas estão tentando experienciar ou já estão experienciando, então elas veem uma crise, elas sentem uma crise, aonde elas olharem tem crise. E ela tem razão. Já aquele outro que está do outro lado, que vê diferente, ele já passou pela crise, ele já entendeu, ele já está na prosperidade, ele não tem problema. Ele diz, não tem crise. Então, a discussão é infinita porque cada um quer defender o seu ponto de vista e, no entanto, todos têm razão. Assim também é na doença. Porque as doenças vão vir cada vez mais. Quando eu ficar velho, eu tenho que estar com recurso, tenho que fazer uma providência, tenho que fazer não sei o quê, tenho que ter um plano de saúde, tenho que fazer prevenção, tenho que fazer 1000 coisas porque eu vou ficar doente quando ficar velho. Olha, é uma crença também, é um ponto de vista. E aquele que pensa assim tem razão, porque ele vai ficar doente. É muito comum ver as pessoas dizerem assim, ainda bem que eu economizei a vida inteira para guardar dinheiro, porque agora velho eu estou gastando tudo em doença, em remédio. E se ele tivesse criado uma realidade diferente, consciente, porque dizer da boca para fora não adianta. Tem que criar a vibração, sentir que não precisa passar pela doença, pela dificuldade, não precisa gastar o dinheiro na velhice, tudo em medicamentos, em tratamentos. Ele não vai passar por isso, então ele tem razão. Sempre ele pensou diferente do outro, tem razão também. O medo é outra situação. Aquele que tem medo tem razão, aquele que não tem medo também tem razão. Aquele que tem medo, ele vai enfrentar uma situação para justificar o medo dele. Por quê? Não é porque ele está sendo castigado porque ele tem medo, é porque ele ainda precisa enfrentar o medo, que é uma prova. Ele ainda precisa passar por essa experiência e ele cria uma realidade, ele atrai situações por causa da sua frequência, da sua vibração. Porque nós somos um magnetismo.
um ponto magnético. De acordo com a nossa vibração, nossa frequência, atraímos aquilo que corresponde. Tudo é feito de forma de linkagem. Quando você tem, por exemplo, um aparelho em casa, tipo um computador, um celular, e quer pegar a internet, né, via Wi-Fi, o que você tem que ter? Tem que ter lá um aparelho de Wi-Fi. Aí você configura e está configurado. O celular, você compra um celular lá, bota um chip de uma operadora. Você vai configurar aquele chip naquele celular, naquele aparelho, e ele vai sentir, né, o sinal de frequência onde tiver torres de transmissão. Onde não tem, ele não tem como acessar. Onde tem, ele vai acessar. É frequência, né? Assim como é frequência, uma estação de rádio, uma estação de TV, tem que alinhar a frequência. O medo é uma frequência. Quem tem medo vai atrair situações de medo. Mas não tenha dúvida disso. Porque precisa trabalhar o medo, precisa enfrentar o medo, precisa dissipar essa frequência, porque é um aprendizado. Não há nada de errado em ter medo. Todos um dia vão passar pelo medo, porque não é possível fazer a ascensão se reprovar em uma matéria se não fez uma matéria. Como numa escola, você não estudou matemática, você não vai passar porque você não completou todas as matérias. Precisa repetir o ano, precisa repetir o colégio até ser aprovado. Nós estamos numa escola de almas, então o medo é necessário vencer. Claro que todas as situações que eu estou colocando aqui, existem as escolhas. Então se eu tenho que enfrentar o medo, a doença, enfim, a crise, a dificuldade, não adianta lutar porque eu vou ter que enfrentar, então é melhor deitar, esperar que venha e deixar passar. Bom, aí você vai ficar milhares de anos nessa situação. Você tem que sim enfrentar, sabe que vai ter que passar por isso, você ainda não passou, que a maioria já passou, mas fazer durar o mínimo de tempo possível, como uma tempestade. Em vez de durar 2 dias, dura 10 minutos, né? Não é problema. Vai passar, vai vir a tempestade, mas se ela passar em 10 minutos, que bom, já volta o sol. Agora, se ficar 2 dias, parece um tempo interminável. A escolha que nós temos é o tempo necessário. Isso é fundamental. Por isso, o aprendizado, o esclarecimento, as terapias, inclusive holísticas, né, que ensina as terapias quânticas, que nos mostram como enfrentar situações e passar a régua o mais rápido possível. Sair da situação de dor e sofrimento. Então, tudo é uma maneira de entender, uma consciência. Aí também tem a questão das guerras, né? Porque vai vir guerra, porque vai vir guerra. Bom, nós temos a garantia do alto que não vai haver guerra nuclear. Conflitos ainda vão existir, alguns aqui e ali, não tem dúvida, até acomodar tudo, né? Sabemos também que está sendo feitas limpezas em certas coisas que ainda não são mostradas, e daí é preciso camuflar um pouco, e daí aqueles que gostam de confundir as coisas largam as notícias da forma como querem, como a gente tem visto nas mídias. Mas enfim, tudo está dentro de um plano maior, então não há problema nenhum. Não devemos entrar no medo de uma guerra, de um conflito nuclear, que isso não vai existir. Isso definitivamente não vai existir. Essa garantia já foi dada. Mas tem gente que tem medo. Por quê? Porque precisa ainda enfrentar. Ainda não teve a experiência, né? Embora todas as situações de desconforto, de sofrimento, também, vamos colocar aqui bem claro, muitos já passaram e ficaram traumatizados na época que enfrentaram a situação. Seja dificuldade, seja crise, seja doença, seja medo, seja guerra,
seja a pandemia, seja qualquer coisa. Passaram, sofreram muito e não liberaram aquela lembrança, aquele registro. Fica na alma os registros de tudo que ela vivenciou. Como é que ela vai lembrar depois na quinta dimensão de tudo que ela experienciou se não ficasse os registros? É como ir na escola, aprender a tabuada e depois, quando saiu daquela escola, foi para uma faculdade e esqueceu a tabuada. Não pode, né? Então, os registros ficam, mas eles não podem servir de dor e sofrimento. Eles têm que estar apenas como um registro, uma experiência. Por isso que nós falamos que mais adiante nós vamos lembrar tudo e olhar para trás e ver que tudo foi uma encenação, como um teatro. Nós fizemos um personagem em cada existência e fizemos um trabalho maravilhoso de aprendizado. Aprendemos como é a experiência naquela situação. Ora como vítima, ora como algoz, né? Ou vice-versa. É preciso isso, senão a alma perderia todo o aprendizado se ela esquecesse. O esquecimento é só na terceira dimensão. Quando nós passarmos para a quinta dimensão, a lembrança vai ficar permanentemente dentro de cada consciência. Então, a doença, a pandemia, a guerra, enfim, tudo aquilo que nos traz preocupações, está de acordo com a necessidade de cada um ultrapassar essa fronteira. É preciso dar esse passo final. Muitos, sim, ainda vão precisar enfrentar, mas muitos apenas estão presos numa lembrança dolorosa. Tomar consciência dessas coisas, quando surge uma dificuldade, não vamos aqui discutir a razão, como diz o título, se você tem razão, porque você tem sempre a razão. Independe disso, vamos esquecer se você tem razão ou não. Vamos colocar aqui que sempre que surge uma situação desagradável, de desconforto, olhar com atenção para essa situação, prestar atenção, ter a consciência, por que eu estou sentindo isso? Se eu ainda tenho que passar por uma experiência, um dia eu vou precisar passar, senão eu não vou evoluir. Então, quando chegar a experiência, eu vou estar consciente que eu estou passando pelo exercício da experiência, assim como uma tempestade que está chegando. Agora chegou, pronto, ela está sobre mim. Eu vou enfrentar essa tempestade, daqui a pouco ela passa, vou me abrigar de uma forma ou de outra e deixa que passe. Assim, uma dificuldade, uma situação de desconforto e dor, se ela vem, enfrenta, deixa passar. Mas, tem esse mas, que mas nada é além do que uma alternativa, Se você prestar bem atenção, porque as pessoas que estão hoje, eu sempre digo, você que ouve, você que lê isso, você já passou por isso. Senão você não estaria interessado, você não estaria pronto para a tua consciência entender essas coisas. Aqueles que não passaram, ainda não entendem nada desse assunto. Eles passam a régua, como se diz, não olham, Não querem nem ver. Por isso eles não dão importância àquilo que às vezes você compartilha, você coloca, mas o meu familiar, aquele meu amigo, eu mando as mensagens, ele nem bola não dá. Porque ele ainda não está no ponto. Ele tem razão. Por que ele vai olhar uma coisa que não entende? Mas você que entende isso, você que está escutando esse áudio, você já fez a passada por todos esses tópicos, esses itens que eu estou colocando aqui e muito mais. Você já passou. Se você ainda sente esse desconforto, é porque você ainda não liberou o trauma. Não curou a ancestralidade, como tanto falamos ultimamente. A ancestralidade, aquilo que passou. Muitos pensam, a ancestralidade são meus antepassados, meus avós, meus bisavós. Não necessariamente. Ancestralidade é o teu passado.
Claro que lá atrás você pode ter sido um avô, um bisavô de você mesmo. As almas reencarnam e, eventualmente, um antepassado meu, eu sou ele, né? Assim como você. Obviamente que está tudo perfeito. Curar esse trauma. Então, é preciso, sempre que se sente algo, ter essa consciência. Eu já passei por isso. É uma lembrança dolorosa, mas passou. Agora tudo está diferente. O velho, como a gente chama, a continuação do velho, dos velhos sistemas, daquilo que já foi, não volta mais. Ninguém passa por uma lição já aprendida. Não passa mesmo. Aí alguém pergunta, mas e daí? Por que então se eu já passei eu ainda estou sentindo? Como eu disse, é só compreender que você já passou, que é uma lembrança. É como você lembrar, o ano passado morreu meu irmão, minha mãe, meu pai, sei lá, meu filho. Quando você lembra, você sente aquela dor ainda. Mas você tem a consciência que aquilo já foi. Já foi. Daí a pouco passa. Daí a pouco vem de novo, depois passa. É uma forma de expurgar, vai se diluindo até terminar. Mas você tem consciência. Agora você não tem consciência de um medo, de uma doença, de uma crise que você acredita que ainda vai vir se você já passou, porque você não lembra. São coisas de outras vidas. Mas se você sente isso, e se você está escutando, obviamente, senão você não saberia nem o que estou falando aqui. Se você sente isso, você já passou por isso. Não se preocupe. Agora o problema é aquele outro, que não passou por isso. Porque ele não vai ouvir esse áudio. Ele não vai ler nada sobre mudança planetária, transição planetária, ascensão de almas. Ele não está pronto. Então ele está lá, que nem um papagaio, falando todo dia a mesma coisa, né? Ele não sabe o que está dizendo, mas ele está repetindo porque ele precisa ainda passar por aquilo. Então se ele quer um país ruim para ele vai sempre estar do lado daqueles que vão causar um país ruim para ele. Se ele quer uma crise, ele vai estar do lado daqueles que vão promover as crises, que vão podar, como se diz, o progresso, enfim, por quê? Porque ele precisa daquilo. Mas ele vai encontrar em algum lugar, talvez não mais nesse planeta, mas em outro lugar. Eu conheço como terapeuta, obviamente, eu conheço muito bem as pessoas, porque eu trabalho com elas e preciso compreendê-las para poder ajudá-las, auxiliá-las. Quando uma pessoa diz assim, eu queria tanto ter um amor na minha vida, né? Um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Sinto tanta falta. E tem gente que diz assim, eu estou muito bem sozinho, né? Estou muito bem sozinha, estou muito bem sozinho, não quero ninguém, estou bem com a minha companhia. Todos têm razão. Aquele que está bem sozinho, ele já não precisa mais passar pela lapidação dos relacionamentos tumultuados, pelo polimento dos relacionamentos pontiagudos, né? Aquele que tem desejo quase que insuportável e que ele acha que precisa de alguém, ele, de fato, ele está com a razão, ele precisa de alguém. E vai um dia chegar alguém na vida dele ou dela que vai fazer o polimento das arestas, porque é o que precisa. Nós atraímos aquilo que precisamos. O universo nos entrega as ferramentas, os materiais, os recursos aos quais nós precisamos para evoluir. Senão a gente perderia as encarnações uma após outra, seriam todas inúteis. Então é muito prático. Aquela pessoa está desesperada porque não tem um relacionamento. Ela está com a razão. Ela não está errada. Aquele outro lá é um solteirão, uma solteirona da vida, lá nunca quis ninguém, não quer ninguém. Mas ela não precisa. Ela está com a razão.
ela sempre está com a razão. Porque o desejo interno é o desejo da alma. É a alma que está experienciando, não é o corpo. O corpo é a carcaça, né? É o cavalinho da alma que leva para cá e para lá. A alma precisa passar por experiências que ela se determinou ainda antes de reencarnar. Ela fez o seu plano, já falei tantas vezes isso. O plano de alma, ele é tão perfeito e o universo é tão sábio que ele traz todas as oportunidades. Inclusive, às vezes, repete até a gente entender. Ele só desiste quando ele cansa, diz assim, isso aí não adianta, eu vou deixar para outra vida, porque essa aqui ele não vai fazer mesmo, né? Porque às vezes a gente bate o pé e não quer mesmo. Então, a perfeição que é a vida, porque a vida não é uma existência, a vida é continuada. Nós chamamos de vida, a vida atual, a vida passada. Na verdade são fases, são partes que a gente chama de existências. Encarnações. A vida nossa é infinita. Desde que foi criada lá na fonte como átomo semente, depois se desmembrou em superalmas e mais almas e mais fractais. Então o fractal que está aqui encarnado, ele faz parte daquele átomo lá em cima, que é o eu superior. E a vida é infinita. Não tem fim. Mas aqui sim, as existências são efêmeras, por quê? Porque nós viemos fazer uma experiência, voltamos para a quarta dimensão, era assim que funcionava, vai mudar agora, mas sempre foi assim. Porque na quarta dimensão, a alma sem o corpo, ela vai lembrar do seu passado, todas as suas existências, vai saber o que ainda falta, faz um novo projeto para vir. Então vem, faz a experiência, volta para lá, avalia, faz outra experiência, faz outro plano, vem, faz a nova experiência, vai para lá, avalia. Se não fosse assim, não precisava morrer, né? Por isso a morte é necessária, a morte do corpo, né? Tudo faz parte deste magnífico plano do Criador. E nós somos parte desse plano. Então, você tem razão. Sempre tem razão. Todos têm razão. Não vamos discutir com ninguém. Cada um defende aquilo que sabe, mas no fundo, ele defende o que ele precisa. Se o outro está defendendo uma causa contrária à tua, é porque ele precisa daquela causa e você não. Senão vocês estariam de acordo. Estariam concordando. Vamos prestar atenção de hoje em diante em cada situação e não perder tempo, porque o tempo perdido é um tempo que precisa depois espichar lá adiante. Quanto mais espichamos o tempo, mais demoramos a chegar aos mundos mais elevados, aos quais tanto ansiamos. Então agora eu vos deixo, deixando também a cada um de vocês o meu abraço de luz. Namastê. Gratidão por estar ao nosso lado nessa jornada. Deixem seus comentários e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Akura Matê. Muita luz e paz eterna. Abundância infinita. Saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade. Namastê.